E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Ícaro, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou falar sobre 4 filmes, melhores 4 filmes sobre empreendedores, beleza? Então bora lá. O primeiro é sobre a Gabrielle Chanel, da marca Coco Chanel. O nome do filme é Coco Antes de Chanel, que é a história da Gabrielle. A mãe dela morreu e o pai dela abandonou ela e a irmã dela no orfanato, né? E assim, e o que ela fez? Ela chorou, ficou chorando, ficou se vitimizando, ficou querendo ajuda, não fez nada disso. Ela correu atrás dos objetivos dela, dos sonhos dela, e hoje ela muito tempo depois da morte dela, ela é lembrada até hoje. A marca dela tá aí até hoje. E então, o que ela fez? Na trajetória dela, ela conheceu um homem lá, se relacionou com ele e tal. E com isso ela conheceu algumas mulheres, né? Que ela começou a mudar a moda daquela época, né? Ela era costureira e de repente ela começou a perceber, analisar algumas tendências que poderiam ser melhoradas. Isso que é interessante do empreendedorismo, porque assim, ela olhava para as pessoas, para as mulheres lá com aqueles espartilhos daquela época, via que as mulheres não se sentiam muito confortáveis e tal, e ela já pensava, opa, um negócio que eu posso mudar ali para deixar bonito, mas também confortável. E isso que é interessante do empreendedor. O empreendedor, ele não é passivo. Ele olha assim, analisa a situação, percebe uma coisa que tá ruim e que melhora na vida das pessoas. E por isso que eles enriquecem, porque ele resolve um problema da humanidade, entendeu? Não é uma coisa assim tão simples. Isso que é legal do empreendedor. Então, ela começou a analisar essas coisas, começou a mudar certas coisas. Por exemplo, eu lembro uma cena interessante que ela vai num lugar lá e começa a pedir lá uma matéria-prima para fazer as roupas dela, né? E o cara ela pega lá o tecido e tal, e o cara fala para ela, não, mas precisa de um espartilho que vai combinar, que vai ser que é a moda, não sei o que lá. Daí ela falou, não, eu só quero isso aqui mesmo. Ou seja, você ir contra a maré, você ir contra aquilo que impõe para você. Por exemplo, quando a pessoa chega e fala que seu pai ou sua mãe chega e fala para você, você tem que fazer, sei lá, faculdade de tal coisa porque é isso que dá dinheiro. Você tem que ir contra o que estão te impondo. Você tem que fazer aquilo que você quer fazer, beleza? Não que seja ruim fazer uma faculdade de alguma determinada coisa. Se é o que você quer fazer, beleza, vai em frente. Mas se não, você tem que fazer aquilo que você quer fazer, beleza? E ir contra a maré. Então ela foi contra a maré da moda daquela época, né? Ela começou a criar chapéus diferentes. Então ela começou a criar chapéus diferentes, vender para uma senhora importante, rica lá no filme, na época dela, né? Na história dela. E aí as pessoas começavam a perguntar, que chapéu lindo, diferente, quando você conseguiu? Aí ela começava a falar, é a Coco, que era o apelido dela, é a moça que chama Coco e tal, que faz pra mim e tal. E nisso ela foi ganhando fama, né, e tal, e foi crescendo na moda, na questão das roupas, do chapéu e tudo mais. Mas assim, eu não vou falar muita coisa para não dar muito spoiler, beleza? Do filme, para vocês irem lá e assistirem também. Mas eu achei interessante ter uma parte também, que esse cara que ela tava junto, ela teve uma hora que ela chegou e falou pra ele assim, decidi que eu vou pra Paris, que é lá na França, né? Ela é francesa. Eu decidi que eu vou pra Paris e vou ficar rica. Ela simplesmente chegou e falou assim pra ele, né? Aí ele começou a colocar os pontos negativos dela tomar essa decisão. Aí ela começou a falar, mas você não tem dinheiro, como é que você vai fazer e tal, né? E ela falou, eu me viro, eu dou um jeito, eu pego emprestado, eu faço o que tiver que fazer. Então, achei muito interessante essa parte também, que é importante vocês tomarem como exemplo, da mesma forma que ela fez.
Achou um ponto negativo? Meu, tem que dar um jeito de passar por cima daquele ponto negativo para poder buscar o seu sonho, o seu objetivo, beleza? Então, esse é o primeiro filme, que é da Coco Chanel. E agora a gente vai falar sobre o filme The Founder, ou Fome de Poder, como está traduzido para o português, e veio aqui para o Brasil, que é o filme sobre a história do McDonald's. Na história, o protagonista é o Ray Kroc, o nome dele, que é um cara que sempre tentou empreender, um cara de mais de 52 anos, que a vida inteira tentou empreender e nunca, assim, estourou, né? Nunca deu muito certo as coisas para ele. E nessa altura da vida dele, ele era muito criticado pela mulher dele, porque ele nunca conseguiu estourar, né? Nunca conseguiu empreender e fazer com que um negócio dele desse muito certo, né? Então, nessa época da vida dele, com 52 anos, ele estava tentando vender máquinas de milkshake, onde tinha vários compartimentos, né? Então ele tentou desenvolver essa questão do fast food, da comida rápida, né? Então ele tentava oferecer lá nos restaurantes, falando que a máquina dele era muito boa, por causa que quanto maior a oferta, maior a demanda também e tal. Só que assim, ninguém queria comprar, porque assim, a gente já é bem sabido isso daí, que quando a gente já vem numa tradição de alguma coisa, a pessoa não quer quebrar aquela tradição por medo de dar errado. Quando as pessoas já estão fazendo as coisas de uma maneira tradicional, a sociedade, os negócios, a pessoa não quer mudar por medo de dar errado, né? E ele ficava muito frustrado com isso, o Ray Kroc. Até que um certo dia ele recebeu um pedido de 6 máquinas uma vez só. E ele achou muito estranho, né? E ligou lá no restaurante para saber se estava certo esse pedido. E o dono do restaurante falou que não eram 6 máquinas que eles queriam na verdade 8 máquinas. E ele achou muito estranho, porque assim, tinha muita dificuldade para vender as máquinas, né? Então ele foi até lá o restaurante. E quando ele chegou lá, ele conheceu o McDonald's, o restaurante McDonald's. O restaurante McDonald's era de 2 irmãos, né? Que chamavam McDonald's, né? E ele que desenvolveu o McDonald's, porque assim, os irmãos queriam ficar mais na mesmice. Eles criaram um sistema rápido, né, de fast food, porém eles queriam ficar só naquela lojinha deles. Eles não queriam expandir várias franquias e tal. E nisso o Ray Kroc entrou numa parceria com eles e começou no negócio de franquias com eles, né? E nisso foi o Ray Kroc que expandiu o McDonald's e não os próprios McDonald's. Então vou parar por aí na história para não dar muito spoiler também para vocês, beleza? Mas é aí que começa, é assim que desenvolve essa questão do filme do McDonald's. E agora a gente vai falar sobre a famosa e conhecida história de Walt Disney, o dono do Mickey, que o filme é Walt antes do Mickey, né? E que é uma história muito fascinante também, que o Walt, ele desde criança ele foi sempre apaixonado por desenhos e gostava de desenhar animais, né? Então ele desenhava no celeiro lá do pai dele, cavalo, galinha, essas coisas, coisa que o pai dele nunca gostou, né? Achou que ele era meio louco, né? O pai dele nunca compreendeu ele por causa disso e sempre ficava pressionando para ele parar de fazer isso, né? E assim, uma coisa que a gente pode pegar nessa parte que é interessante é que assim, as pessoas tradicionais que já vêm fazendo um processo e não querem mudar, elas sempre acham que o empreendedor é louco, né? Sempre fala, fulano é louco, né? Porque tá querendo fazer isso, porque tá querendo parar de fazer o que é tradicional e tá querendo fazer uma coisa diferente. Interessante, mas fechando um parênteses aqui, ele vinha nessa paixão de desenhar, né? Desenhava no celeiro do pai dele e foi pro exército. E quando ele voltou, ele tentou abrir a própria empresa dele de animação, né? De desenhos e desenhos animados. E ele começou a trabalhar. Primeiro ele começou a trabalhar numa empresa
não deu muito certo. Aí depois ele tentou abrir a própria empresa dele. Nisso ele começou a chamar alguns amigos dessa outra empresa que ele trabalhou, e foi tentando montar a empresa dele. Não deu muito certo a princípio, né? Porque ele pegou vários empréstimos, porque assim, quando você começa a empreender, você precisa do quê? De dinheiro e de tempo, e às vezes ajuda também, né? Funcionário, amigo que vai te ajudar e tudo mais. E nisso, os amigos dele começaram a trabalhar com ele praticamente de graça, começava a pegar empréstimo, ele tinha aluguel do lugar, do estabelecimento que ele estava trabalhando, aluguel da casa dele, coisa que ele não tinha dinheiro para bancar tudo aquilo. Então nisso ele foi assim, enfiando em dívida, empréstimo e tudo mais, e não deu conta de pagar. Então ele entrou numa situação bem complicada, né? Chegou numa situação que ele estava assim, de rua mesmo, quase um mendigo, e um rato começou a seguir ele começou a virar amigo de um rato lá, começou a dar comida pro rato, e foi desse rato que ele teve a ideia de criar o Mickey. Olha só que coisa interessante, ele chegou até a comer comida do lixo, e hoje a gente sabe que é um império multimilionário, né? Então é mais um filme que eu recomendo para vocês assistirem, beleza? Walt antes do Mickey. E o último, galera, é a história de Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, né? Que o nome do filme é A Rede Social. E esse filme conta a história como o Facebook foi desenvolvido, né? O Mark Zuckerberg, no início do filme, ele está estudando em Harvard, que é uma das melhores faculdades do mundo, né? E ele tinha um QI muito alto, era praticamente um gênio, né? Entendia muito de TI e tudo mais. Um certo dia ele teve uma ideia de colocar fotos de algumas meninas lá da faculdade em um blog e fazer como se fosse uma biografia delas, né? E coisa que, assim, deu muito certo, bombou lá, teve muitos acessos e tal. E a partir daí ele teve uma ideia assim, bom, se deu certo isso, teve muitos acessos, só que assim, deu problema, né? Deu problema dele ter feito isso porque as pessoas que ele fez lá, que ele colocou lá a foto, colocou a biografia da cabeça dele, né? Que ele entendia que a pessoa era com aquela biografia. Só que a pessoa não achava que era aquilo, né? Então a pessoa não gostou e deu problema, né? Então ele pensou, bom, eu posso criar um site e fazer com que a própria pessoa coloque a foto dela e a biografia dela naquele site. E aí, com isso, vai ter muitos acessos. Porque eles perceberam o quê? Eles perceberam que olhar pessoas pela internet tá lotado. Só que eles perceberam que olhar pessoas que você conhece, as fotos das pessoas que você conhece, a biografia das pessoas que você conhece, isso dá muito mais acesso. Isso ele começou a perceber isso daí, né? Então foi aí que ele, em parceria com alguns amigos lá, ele desenvolveu o Facebook, né? E uma outra ideia genial que ele teve, que eu achei legal, foi que ele colocou lá essa questão do se você está namorando ou não, porque ele percebeu que muitas pessoas que estavam atrás de querer namorar, de se relacionar com os outros e tal, né? Então ele percebeu que se ele colocasse lá aquele negócio do relacionamento sério, fulano está com relacionamento sério com ciclano, né? Então ele pensou assim, se eu colocar já, ou se a pessoa está solteira, ou se a pessoa está namorando, ou é casada, enfim, isso vai ser legal também, porque a pessoa que está olhando o perfil já sabe se ela pode se relacionar com aquela pessoa ou não, né? Então isso foi uma ideia muito boa que ele teve também. Então mais um vídeo que eu recomendo, mais um filme que eu recomendo para vocês, né? Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o cara ficou milionário com a ideia do Facebook, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo, beleza? Se não gostaram, dá um dislike e comenta, fala porque gostou ou porque não gostou, beleza? Abraços e até o próximo vídeo.